Deus grandioso, neste preciso momento, Senhor, nós nos colocamos em Tua presença para buscar a Tua face. Neste preciso momento, Deus, pedimos que Tu fales conosco por meio da pregação. Senhor, reconhecemos a nossa pequenez, as nossas limitações e queremos dia após dia, pelo Teu Espírito, ser aperfeiçoado à imagem de Jesus. Entregamos, ó Deus, este momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Este é o tema da nossa mensagem nesta manhã. No versículo 6 do capítulo 11 do livro de Hebreus, nos diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Está dizendo que aqueles que se aproximam dele de quem? De Deus, devem primeiramente crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o servem. É importante, irmãos, que nós que frequentamos os cultos, frequentamos a igreja, reflitamos a respeito da fé, para que a gente não faça um sacrifício de tolo, para que não tenhamos uma vida regular de vir à igreja, mas no fundo somos rejeitados pelo próprio Deus, porque não estamos seguindo o padrão estabelecido por Ele. Ele está dizendo que todo aquele que deseja se aproximar de Deus, primeiramente deve crer que Ele existe. Você crê em Deus? O que padroniza, o que determina os teus pensamentos, a tua vontade, é Deus. Porque se os irmãos verem no versículo 3, no versículo 3 vai dizendo que até sobre a criação, quando não falar da criação, está falando do universo, até sobre o universo você tem que crer de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, porque quem crê na criação com base à palavra de Deus, ele crê com relação à vida, concernente à vida, tudo determinado pela palavra de Deus. Como assim, irmão Luiz? Tudo parte da criação, tudo parte. Vocês lembram o primeiro texto ou a primeira frase que aparece na Bíblia? Irmãos, se recordam? Qual é a primeira frase que a Bíblia diz? Olhe para a Bíblia e vejam que a primeira frase, o primeiro capítulo da Bíblia, o que diz? No princípio criou Deus os céus e... É a primeira frase que aparece na Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra de Deus apresenta Deus como Criador. E ali o autor, o escritor, que foi Moisés, não começou por argumentar dizendo, quer dizer, trazendo provas da existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Não é a preocupação de Deus. Ele não traz evidência, ele simplesmente diz que Ele é. Ele não corre nos argumentos e diz, tem que me convencer, não. Na selva, nas matas, o leão é tido como o rei da selva. E o leão não precisa mostrar argumento, tentar convencer outros animais que ele é rei da selva. Basta o leão rugir, que todos os animais ficam alertas. O rei
rugiu. Basta o leão rugir, os outros animais saem a correr, porque o rei está próximo. Então não precisa de argumentos. De igual modo Deus. Deus tem que me convencer. Deus não está preocupado com isso. Sabe por quê? Deus não deve explicação a ninguém. Se Ele é Deus, Ele não pode ser limitado por ninguém, nem por nada. Somos nós que devemos nos submeter a Ele, e não Ele submeter-se a nós. E você tem que compreender que Moisés, que escreveu esses primeiros livros do Velho Testamento, ele escreveu o que aqui estamos a dizer quando o povo de Israel estava na jornada, estava em viagem no deserto. Eles estavam a sair do Egito, estavam indo para a terra prometida, na terra de Canaã. E você tem que entender que o povo de Israel, quando foram livres do Egito, eles estavam sob o jugo egípcio. Ou seja, o povo de Israel estava sob a escravatura egípcia. O povo de Israel era escravo no Egito. E Egito era um país politeísta. Politeísmo significa a crença em muitos deuses. E o judaísmo, que é a religião do povo de Deus, o judaísmo e o cristianismo, que é a religião da igreja, não são politeístas, são monoteístas, ou seja, eles creem num só Deus. Mono significa único, um. Então o cristianismo crê num único Deus, um só Deus. Não existe vários deuses. Assim conforme o cristianismo crê que há um só Deus, também o cristianismo crê que há uma só verdade. É por isso que Jesus Cristo, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Ele não usou o artigo indefinido uma. Não, ele usou o artigo definido para identificar que não há mais além dele. Essa é a crença do cristianismo. Mas já as religiões politeístas, elas acreditam que existem várias verdades. E infelizmente tem pessoas que frequentam a igreja que também ainda são influenciadas pelo politeísmo. É aqueles que você diz assim: bem, eu estou a dizer isso, você está a dizer isso, cada um fica com a sua verdade. Não existe. Não existe esse tem sua verdade, aquele tem a sua verdade. Alguém está errado e outra pessoa está certa. É isso que fez com que a igreja fosse muito perseguida pelo Império Romano, porque a igreja não queria se submeter à adoração aos reis de Roma. Roma pegava os seus imperadores e os tornaram deuses. Em Roma havia vários deuses, havia várias crenças. E o povo dizia assim: você está a apresentar seu Deus? Está bom, nós respeitamos. E nós também temos o nosso Deus. Você também tem que respeitar. E no Antigo Testamento, o povo pagão também cria em diversos deuses. Cada um respeitava o Deus do outro. Aquele é o Deus daquela terra. E aqui nós temos o nosso Deus, o Deus da nossa terra. Mas o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Deus vai dizer para o seu povo: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus, único, monoteísta. A crença num só Deus e a crença numa só verdade.
A verdade vem de Deus. Não existe mais outro Deus além do Deus da Bíblia. E qualquer crença, qualquer palavra que vos apresenta que não seja o Deus da Bíblia, está errado. Cacó Filipe é um falso. O islamismo apresenta uma crença falsa. Vão lhe apresentar. Não é porque, olha, na nossa igreja cremos assim. Na vossa igreja crê assim, vamos nos respeitar. Não existe. Alguém está errado e outro está certo. Não existe várias verdades. Só tem um caminho, uma verdade e uma vida. Quem não está nele está condenado. Ou você está na verdade ou você está na mentira. Não importa o que a tua consciência diz. Porque existe uma verdade e existe também mentiras. E em que você está? Então, o povo de Israel estava sob o jugo egípcio, sob a escravatura no Egito, durante 430 anos. Imagina isto. Não foi durante 5 anos, não foram durante 20 anos, nem 100 anos. Foram 430 anos. O que acontece com um povo que fica muitos anos sob a escravatura de um outro país? Angola viu a escravatura pelo povo português. Os portugueses chegaram em Angola e escravizaram o nosso país. Sabe o que aconteceu quando Angola estava sob o domínio de Portugal? Fomos obrigados a falar a língua portuguesa e abandonar a nossa língua. Até hoje falamos a língua portuguesa. A língua portuguesa não é nossa. As nossas línguas são as locais. Umbundo, Quimbundo, Chokwe. Essas são as nossas línguas. Mas como estávamos sob o domínio de um outro povo, esse povo chega e coloca a língua dele. Vocês são obrigados a falar a nossa língua. Angola não era considerada um estado. Angola era considerada uma província ultramarina de Portugal. Éramos considerados Portugal, mas Portugal que fica muito distante de Portugal, que tens que circular, caminhar, percorrer trajetórias longas até chegar lá. Os nossos pais que estudaram na época colonial, eles não estudavam as nossas terras, não estudavam as nossas terras. Estudavam sobre Portugal, estudavam sobre a geografia de Portugal, não sobre a geografia de Angola. Estudavam a história de Portugal, não a história de Angola. Porque não éramos angolanos, éramos portugueses, estávamos sob o jugo, então perdíamos identidade. É isso que acontece com um povo que está sob o domínio do outro povo. E agora você consegue imaginar o que aconteceu com o povo de Israel quando esteve no Egito? Estavam sendo passando a crença politeísta de que existem várias verdades, existem vários deuses. Agora você imagina Moisés ali ensinando o povo, e ele não chega ensinando e dizendo: olha, vai me respeitar vários deuses, vai me respeitar várias verdades. Ele chega e dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, combatendo todo o ensino que eles tiveram no Egito. E por que Moisés começa escrevendo a Bíblia com esta frase? Porque tudo parte da criação. Como assim, irmão Luiz? Tudo parte da criação. A doutrina da criação vem sendo combatida pelo mundo, pela ciência. Para aqueles que estudam muito, que vão para as academias, que vão para os seminários, vão entender que hoje existem várias teorias, várias escolas que vêm tentando defender
sobre a criação. E eu vou lhe dizer uma das teorias que você tem aprendido na escola. Você já ouviu falar sobre a teoria do Big Bang? Já ouviu falar? A teoria do Big Bang é para poder arrancar da tua mente o pensamento sobre Deus. Você já ouviu também a teoria de que o homem veio do macaco? Você vê que eles trazem várias teorias, menos colocar Deus por detrás da criação. Vão reduzindo a criação em qualquer coisa, mas que não seja Deus. Existem muitas outras teorias que eu podia dizer aqui, mas eu não quero trazer muito aqui, muitas informações para não desviar os irmãos do que eu quero abordar verdadeiramente. Tudo parte da criação. No livro de Hebreus 11, 3 vai dizer que até sobre a criação é questão de fé. Se sobre a criação nós crermos que Deus é o autor em tudo, nós vamos crer que tudo é centrado em Deus. Por que vai se crer na teoria do Big Bang? De que a vida, o mundo surgiu a partir de uma explosão. A pergunta que fica é: o que provocou a explosão? Nada existe do nada. Até os físicos, os estudiosos defendem isto. Nada existe do nada. Nada pode ser uma causa incausável. Somente Ele, o próprio Deus, é a causa primária de todas as coisas. Quando você diz assim: olha, o que provocou isto e aquilo, você vai dizer assim: o que foi que provocou aquilo? E nós vamos sempre voltar: e o que é que criou aquilo? E o que é que criou aquilo? É conforme as crianças às vezes fazem: quem nasceu? O meu pai. De onde meu pai sai? O pai dele que não nasceu. E quem que nasceu o pai do meu pai? E assim vamos indo de forma regressiva para a história, para a origem da humanidade. Tem que ter um ponto que diz assim: este é que originou tudo que nós temos hoje. E agora? Existe uma causa primária? Sim, existe uma causa primária. Causa primária é a causa incausável, ou seja, é a causa. Quando nós falamos de causa, estamos a falar de algo que produz outra coisa. Nós temos causa e efeito, não é? Causa que vai produzindo, efeito que vai ser a produção dessa causa. Você se olha para este espaço, você presume que houve um pedreiro. Você se olha para um carro, presume que é um fabricante. Olha para um telefone, presume que é um criador. Então, quando você olha para o efeito, imagina a causa, o criador. Então, vamos voltando na criação. Deus criou. Ali todo mundo estamos de acordo que o mundo teve um princípio. O mundo não sempre existiu. Houve um momento que o mundo começou a existir. E a pergunta que fica é: o que originou o começo do mundo? Ali vai se debatendo, vai se trazendo várias teorias. Você fala que o homem veio do macaco, e o macaco veio de onde? É algo que eles não podem responder. Mas tudo o que eles estão a fazer é retirar Deus no centro da criação. Sabe por quê? Se você tira Deus no centro da criação, então você não tem por que temer a Deus. Se você tira Deus no centro da criação, então não existe pecado. Por que dizer que existe pecado? Não existe. Por que é pecado? É uma ofensa contra Deus. E quem está ali preocupado se isso é uma ofensa contra Deus? E se é uma ofensa contra Deus, quem tem algo a ver com isto? O que torna a situação delicada é que Deus é o Criador.
Se Ele é o Criador, Ele tem o poder sobre a criação. É por isso que a Bíblia diz que o oleiro tem poder sobre o barro. O oleiro decide o que fazer com o barro. Vai fazer um vaso deste jeito ou vai fazer o vaso de outro jeito? Ele é que faz o vaso. Então tem o poder de decidir o que fazer com o vaso. Então se Deus é o Criador, Ele tem o poder de fazer o que Ele quiser com a criação. Mas se Ele não é o Criador, pronto, não temos nada a ver com Ele. Não foi Ele que nos trouxe ao mundo. Mas se Ele é o Criador, Ele então tem o direito de exigir de nós. Por isso que vai dizer que até sobre a criação nós devemos ser orientados pela palavra de Deus. Crer de que nós existimos porque Deus nos criou. E se Deus nos criou, então Ele tem poder sobre nós. Se Deus nos criou, Ele não nos criou sem propósito. Todas as coisas que eu citei aqui, casa, telefone, computador, carro, foram criados com um objetivo. E Deus também teve um objetivo. Então é necessário que nós nos aproximemos a Deus, crendo de que Ele é o Criador. Ele existe. O pecado vem arruinando a mente do homem, fazendo ele crer que não há Deus. É isso que a Bíblia diz, que o coração do homem perverso diz, o coração do homem perverso diz que não há Deus, Deus não existe. Quando eles vão dizer não há Deus, estão querendo dizer viva sem se preocupar com Deus. Viva você Deus na sua própria vida, ninguém pode te condenar. Faça o que você bem entender. Não viva com consciência de Deus. Uma vida sem o pensamento em Deus te deixa viver feliz até mesmo em pecado. Te deixa viver feliz mesmo indo para o inferno. Te deixa viver tranquilo mesmo estando perdido. Mas se você ganhar a consciência de Deus, você temerá o Senhor e fugirá do pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui no livro de Hebreus vai citando sobre os homens que viveram pela fé, viveram crendo em Deus, viveram sobre a obediência de Deus. A fé é isto, a fé é ter a tua visão, a sua cosmovisão moldada pela palavra de Deus. Eu vou terminar explicando melhor isto. O que é isso, cosmovisão? A palavra cosmovisão vem de alemão, que significa a maneira de enxergar a vida. A maneira de enxergar a vida. Como você enxerga a vida, como você enxerga a realidade. Eu tenho ensinado aos irmãos, tenho dito aos irmãos que você não é neutro. Você é influência de algo. Você age de acordo com o que está na tua mente. As tuas crenças vão padronizando os teus comportamentos. Se você olhar o pecado como abominável, você fará o esforço de viver em santidade. Mas se tu olhares o pecado como não tão condenável, se você pensar que Deus tolera-nos ainda que vivamos em pecado, então você vai viver e conviver com o pecado. Então, o que está em nós influencia no que nós seremos e no que nós faremos. Cosmovisão, para vocês entenderem, outros vão dizendo que cosmovisão é a lentes que nos permite enxergar a vida. Como assim?
pega diferente par de óculos. Pega diferente par de óculos. Pega melhor óculos azuis, vermelhos, pretos e óculos cor de água. Vai usando esses óculos e veja como o mundo vai te parecer cada vez que você trocar de par de óculos. O mundo vai te parecer com a mesma cor. A cor do mundo para você vai ser de acordo com o par de óculos que você tiver a usar. Os óculos te permitem olhar para o mundo e ter uma cor do mundo. A cor que você vai ter do mundo não está intrinsecamente em você, mas está nas lentes que você usa. Cosmovisão é isso. A palavra cosmo significa o mundo. Quer dizer visão do mundo. Qual é a visão do mundo que você tem? A forma como você entende o mundo, enxerga o mundo, vai influenciar do jeito que você vai viver. Existem pessoas que enxergam o mundo como sem propósito. Um mundo que está simplesmente em caos. Você já ouviu dizer pessoas a dizerem assim: vamos curtir a vida porque a vida é curta, nós vamos morrer, então vamos gastar tudo aqui, vamos viver. É desse jeito que eles enxergam a vida. Como é que eles enxergam a vida? Eles enxergam a vida de que não existe vida após morte. E se não existe vida após morte, enquanto eu estou vivendo, vou viver de qualquer maneira. Porque eles dizem só se vive uma vez. Mas esta frase só se vive uma vez está errado. Só se morre uma vez. Vive-se todos os dias que você está em vida. Eu vou dizer só se vive uma vez. Não. Você vive todos os dias que você está em vida, mas só se morre uma vez. Após a morte vem o julgamento. Você não pode dizer morri, ou agora estou enxergando a verdade, olha, vou voltar quando depois eu morrer de novo, vou para outro lugar. Não existe isto. Então, a forma como você enxerga a vida, a forma como você entende a vida. Se você entende que eu só estou aqui mais perder meu tempo, de que aqui é só mais uma palavra, então você vai voltar para a sua casa e voltar a viver em pecado. Se você enxerga, não, isso é mesmo assim, igreja é só para ajudar o governo a fazer com que as pessoas não se comportam mal. A função da igreja é mesmo só, não é promover a moralidade. Então você vai viver eticamente correto, mas ainda assim em pecado. Porque você entende que a finalidade da igreja é apenas promover a moralidade, apenas que as pessoas vivam em conformidade com a lei, em conformidade com a Constituição, ainda que não tenham nada a ver com Deus. Então, nós precisamos que a nossa cosmovisão, as nossas crenças, os nossos pensamentos sejam moldados pela palavra de Deus. Vou terminar dando esse exemplo para vocês perceberem mais o que é cosmovisão e entenderem que afinal você não é neutro, você só age de acordo com o que você crê na tua mente. E o que você crê na tua mente tem a ver com o que você vem recebendo. E onde você tem recebido? As fontes de aprendizado. Vamos olhar para o relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal, a vida amorosa que hoje temos vivenciado, maioritariamente as pessoas querem viver como se fosse novela. Por causa de quê? Por causa de constante novelas que vão passando na televisão. E as pessoas vão idealizando, vão pensando que a vida é do jeito que a novela nos apresenta. Então vão exigir, vão fazer o esforço de viver a novela no mundo real. E quando as coisas não acontecem conforme está nas novelas, vem a frustração.
E relacionamentos que são baseados na novela não vão longe. Porque a novela só te apresenta coisas que só são possíveis no mundo imaginário, não no mundo real. A novela não te apresenta que o mundo real. Sabe o que é que acontece na novela? Na novela, os irmãos sabem disto. Acontece que os protagonistas, os autores principais, autor ator melhor e atriz, eles passam melhor por várias dificuldades, muita gente tentando separá-las, mas no final eles sempre vencem. Não mostram que o mundo real não é nada assim, que no mundo real existem relacionamentos que vão abaixo, existem realidades que, por tomar decisões erradas, tem consequência que vai marcar a vossa toda a vida. Existem coisas que, mesmo que tu mudes, as consequências te acompanham. Você tem que viver e conviver com essa consequência. A novela vai te apresentar um mundo real, um mundo, digamos assim, imaginário, um mundo que tudo vencemos, mas o mundo real não é assim. E enquanto você for moldado pela novela, você vai viver de imaginário, vai viver a vida de emocionado, muita ilusão e muita expectativa, muita esperança, por causa do que a novela encheu a tua cabeça. E isso é que domina o mundo e é o que tem vindo a dominar a igreja, infelizmente. A fonte de aprendizado sobre relacionamento dentro da igreja não tem sido a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre relacionamento, muitos não estão dispostos a aceitar. Por quê? Porque eles querem servir os seus egos, querem que tudo seja feito para a sua felicidade, não para a glória de Deus. Não estão dispostos a viver para a glória de Deus, estão dispostos a viver para a sua felicidade. E enquanto você viver para a tua felicidade, você sempre estará na perdição e nunca vais alcançar a felicidade. Por quê, irmão Luiz? Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, e quem procurar perder a sua vida por amor de mim, ganha-la. Simples assim. Esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor.